Olá pessoal, vamos para a aula 380, que são os princípios da eletrostática. Vamos à aula. Nós temos aqui dois princípios importantes da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão, ou lei de Dufay. Tá? Alguns falam, a pronúncia que eu já ouvi falar é Dufay, um francês. Então, o que acontece aqui? É um princípio que a gente intuitivamente já deve ter ouvido, tá? Que é o princípio da atração e repulsão. Já deve ter ouvido, principalmente as meninas são mais românticas, já deve ter ouvido até na infância, os opostos se atraem, e os iguais então se repelem. Então, esse é o tal do princípio da atração e repulsão. Dois corpos carregados com sinais iguais, por exemplo, um positivo e um positivo, na aula passada nós vimos, carregado positivo porque eu retirei elétrons e retirei elétrons. Se eu colocar um próximo do outro, esses dois caras aqui vão se repelir. Agora, se eu tiver dois negativos, e eu tiver, por exemplo, um cara que eu coloquei elétrons a mais e esse aqui coloquei elétrons a mais, esses dois caras também vão se repelir. Essas flechinhas estão representando as forças de repulsão entre esses corpos, então, de cargas iguais. E se os corpos tiverem sinais opostos, os opostos, as cargas opostas aqui, vão se atrair. Então, um corpo com falta de elétrons, próximo de um corpo com excesso de elétrons, esses corpos vão se atrair. Então haverá uma atração entre os dois corpos. Esse é o princípio importantíssimo, que é o princípio da atração e da repulsão. Agora, o que mais nós temos? Esse princípio é bem importante, que é o princípio da conservação de carga elétrica. Conservação, pessoal, carga elétrica não é criada e não é destruída. Toda a carga elétrica que tem no universo, desde o Big Bang, todas as cargas elétricas são iguais. Não houve nem destruição, nem criação de carga elétrica. Nota, eu não peguei um exemplo aqui apenas de dois corpos, eu peguei um exemplo maior. Toda a carga elétrica do universo, a todo instante, se mantém constante. Todos os processos elétricos que são feitos, antes aqui, antes de qualquer processo elétrico, e depois haverá uma conservação. Como assim? Por exemplo, o A tinha uma determinada carga elétrica, e o B tinha uma determinada carga elétrica. A soma dessas cargas, QA mais QB, do A e do B, poderia ser 3 corpos, A, B, C, A, B, C, D, poderia ser 10 corpos, não interessa. Se eu somar as cargas desses caras aqui antes, será exatamente igual o somatório das cargas depois. Não há destruição nem criação de cargas elétricas, tá? Então, o que acontece? O que acontece aqui? Se eu tiver, antes, vamos inventar, tá? Vamos dizer que o A tem mais 5 coulombs de carga. Lembra na aula passada nós falamos de coulomb. Coulomb tem a ver com a quantidade de, olha aqui, um elétronzinho a mais ou a menos, cada elétron ou cada próton, um elétron ou um próton, ambos têm em módulo 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então esse cara aqui, eu poderia, então 5 coulombs, quantos elétrons, positivo, a menos ele tem? Dá para fazer a conta se quiser. Eu mostrei na aula passada como se faz essa conta. É mais ou menos, depende da carga, N vezes E. Então se eu quisesse botar aqui, mais 5, e aqui eu optaria pelo mais, e aí 1,6 vezes 10 na menos 19, eu encontraria quantos elétrons a menos esse cara tem. Agora, esse cara aqui, por exemplo, vai ter menos 3 coulombs. Menos 3 coulombs. Então, o que vai acontecer? Ele tem elétrons a mais. Quantos elétrons a mais? Bom, põe menos 3 aqui, opta pelo menos, põe 1,6. Aqui o E sempre 1,6, é uma constante.
1,6 vezes 10 a menos 19, vou saber quantos elétrons a mais foram colocados nesse corpo. O que importa é que a soma das cargas, ó, nesse meu exemplo, somando mais 5 com mais menos 3, eu terei que a soma antes é mais 2 coulombs. Então, eu não sei o que eu vou fazer com A e o B. Eu posso fazer qualquer processo com A e B. Mas uma coisa eu tenho certeza. A soma tem que dar mais 2 coulombs. Então, eles poderiam perguntar uma questão. Ah, esse cara aqui poderia ter, após mais 1 coulomb? Poderia. Pode acontecer. Mas aquele outro lá, aquele outro pode ter mais 2? Não. Porque mais 1 com mais 2 dá mais 3. Então, se esse tem mais 1, esse aqui vai ter que ter mais 1 coulomb. Ah, divide assim por 2? Não necessariamente. Esse aqui poderia ter mais 1,5 e o outro mais 0,5 coulombs, fechando mais 2 coulombs. Eu não sei, daqui a pouco nós vamos ver em outras aulas que existem vários processos. Existe contato, indução, atrito. Eu não sei o que eu fiz daqui para cá, mas se mudar a carga, o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Isso aqui é tão importante que é o seguinte, mesmo em processos, lá na física nuclear, nós vamos ver que tem um processo chamado aniquilação. A aniquilação, pessoal, é um processo em que eu tenho, por exemplo, o exemplo mais clássico, é o que aparece nas provas, a aniquilação se chama assim porque massa some. Como assim massa some? Massa some. Por exemplo, se eu tiver um elétron, carga negativa, chocando-se com o antielétron. O antielétron é um elétron com carga positiva. Em outras palavras, uma beta menos chocando-se com uma beta mais. Ou seja, um elétron, uma beta menos chocando com uma beta mais, é um elétron chocando com um positron. Esse cara tem massa e esse cara tem massa. Se chama aniquilação porque quando esse cara bate nesse, sabe o que sobra? Gama. 2 radiações gama saem desse processo. Radiação gama não tem massa, por isso aniquilação. Isso aqui é um exemplo lá de física nuclear, eu vou retomar isso no nosso curso quando vermos física moderna. A radiação gama não possui massa, por isso houve uma aniquilação. Mesmo nesse processo, que é bem diferente dos processos, porque nós vamos ver coisas mais simples aqui, tá? Na eletricidade. Mas mesmo nesses processos em que sumiu massa, ó, olha a massa antes, 2 M's, porque a massa do antielétron é a mesma do elétron, e depois eu não tenho massa. Professor, não existe princípio de conservação de massa? Na física, não. Nós vamos ver. Ai, meu Deus do céu, o professor de química sempre... Existe na química um princípio de conservação de massa. Na física, não. Por isso nós vamos ter que aprender lá a física nuclear. Mas mesmo aqui, olha só, soma as cargas elétricas de um elétron e de um antielétron. Esse cara tem uma carga mais E e esse cara tem uma carga menos E e esse cara tem uma carga mais E. Soma as cargas, mais E com menos E, quanto é que dá o somatório das cargas? Mais E com mais menos E, a soma disso é 0. Não tem carga. E sabe quanto é que é a carga da radiação gama? Gama não tem radiação, a carga é 0. Então tu viu que mesmo quando não conserva a massa, haverá a conservação da carga elétrica. Por isso que esse princípio não interessa que tu faça. Pode ter 2, 3, 5 corpos, 10 corpos. O somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois. Uma coisa interessante que tu vai ver aparecer a partir de agora são os submúltiplos de carga elétrica. Porque aqui eu estou botando coulomb, né? 3 coulombs, 4 coulombs, 5 coulombs. Mas muitas vezes nós vamos ver aparecer o que? O milicoulomb. O que é um milicoulomb? É 1 vezes 10 na menos 3 coulombs. É um prefixo, mili. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, também o micro. Esse é o que mais aparece. Micro.
10 na menos 6 coulomb. Então cuida, tá? Se aparecer microcoulomb, troca um prefixo. Lá nas aulas básicas nós vimos esses prefixos e aqui nós vamos usar bastante, principalmente esse. Nanocoulomb, 10 na menos 9 coulombs e provavelmente bem menos, mas também pode aparecer 10 na menos 12. Há outros prefixos, mas os que podem a mais aparecer são esses 4. Com maior importância que geralmente aparece é o microcoulomb, prefixos na frente então aí das cargas elétricas, tá certo? Então nessa aula nós vimos os 2 princípios importantes, o princípio da atração e da repulsão, o princípio da conservação de carga, alguma aplicação e também alguns prefixos. A aula está encerrada, até a nossa próxima aula. Aquele abraço!